Fala aí, turminha. Vamos dar continuidade às atividades do segundo bimestre. Então, hoje a gente vai falar sobre o conceito de funções, ok? Então, a gente começa aí agora, na semana 2 do nosso PET, com a parte de funções. Então, o que vem a ser funções, ok? Então, a gente vai primeiro dar o conceito de função. Então, a função ela vai ser uma relação, certo? Uma relação binária em que ela associa dois elementos. E aí, normalmente a gente tem dois conjuntos numéricos. E para poder associar esses dois conjuntos numéricos, ele utiliza uma lei de formação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui ó, o conjunto D e o conjunto C. Para cada elemento do conjunto D, a gente vai ter um correspondente no conjunto C. Então, ou seja, essa relação aqui binária de ter um elemento correspondente é o que nós definimos como conceito de função. Qual que é o outro conceito além de conjuntos que a função pode ter? Nós também podemos definir a função como uma relação de dependência entre dois valores, ou seja, entre valores que dependem um do outro. Por exemplo, todo mundo está habituado a ir no mercado comprar algo, certo? Ou comprar, por exemplo, pão. Algo que a gente compra todos os dias, certo? Ou a maioria compra todos os dias. Então, ou seja, o preço pago pelo pão, certo? Que você vai comprar, vai depender da quantidade de pães que você compra, certo? Quanto mais pães você comprar, porque o quê? Em relação ao peso. Se você comprar 100 gramas, você vai pagar um valor. Se você comprar 200 gramas, você vai pagar o dobro do valor que você pagaria em relação a 100 gramas. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu retirei dois exemplos aí que estão dados na apostila de vocês mesmo, certo, pessoal? Para explicar para vocês aí corretamente, para que vocês possam compreender aí depois fazer a leitura do texto. Então, no exemplo 1, ó, ele fala o seguinte, ó: um corredor de maratona faz seu treino em uma pista marcada a cada 25 metros. Enquanto isso, seu técnico registra de minuto em minuto a distância percorrida pelo maratonista. Veja abaixo uma das tabelas feitas pelo técnico, ok? Então lá no texto de vocês está abaixo, eu vou colocar aqui do lado para ficar melhor para a gente poder visualizar, ok? Então, pessoal, note o seguinte, ó, o técnico foi marcando o tempo, certo? Com o tempo zero, ou seja, ele ainda não tinha iniciado a corrida, a distância dele era zero. Só que após 1 minuto, certo? A distância dele é de 175. Depois de 2 minutos, a distância é 350. Depois de 3 minutos, a distância é 525. 4, 700. 5, 875. Note o seguinte, que nós podemos determinar uma função, ok? Relacionando esses dois elementos. Como que a gente vai relacionar essa função? Note que a distância percorrida em metros pelo maratonista, certo? Está em relação ao tempo. Então eu posso colocar que D, certo, de distância é igual ao quê? É igual ao seguinte, ó. Note que a quantidade de metros que ele está aumentando a cada minuto, ela é constante. Ou seja, a cada minuto ele aumenta 175 metros. Então, ou seja, a gente tem que a distância é igual a 175 vezes t, certo? Então, a gente está mostrando que o quê? Que a distância está em função do tempo percorrido. Então, aqui, ó, nós já temos uma função, ok? E aí, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte, ó. Uma empresa telefônica possui um plano que cobra R$50 fixos, mais R$1,40 para cada ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores e crie uma fórmula para esta situação. Então aí também já traz a tabelinha aqui que a gente vai colocar aqui do lado.
Então a gente tem, ó, o tempo em minutos, ok? Depois, o valor a ser pago em reais. E ele quer que a gente crie uma fórmula. Então, ou seja, o valor a ser pago, certo? Aqui que a gente vai representar pela letra V, ok? Ele vai ser igual ao quê? Certo? Ele vai ser igual ao seguinte, pessoal. Independentemente da quantidade de ligação que você faz, você já vai pagar R$50 fixos. Então, quer dizer que esses R$50, ele já está aqui na sua conta, ó. R$50, ok? Que você vai pagar de início. Então, ou seja, note que o seguinte, ó, a cada 1 minuto vai aumentando o quê? R$1,40, certo? Então, 1 minuto de ligação, ele pagou R$51,40. Se ele teve 2 minutos de ligação, R$52,80. Então, assim por diante. Então, a gente vai ter o quê? Mais R$1,40, certo? 1,40 multiplicado pelo quê? Pelo tempo de ligação. Então, a gente coloca aqui por T, ok? Então, 1,40 vezes T. Então, essa aqui, ó, é a função que determina o valor da conta de telefone. Então, a função ela é utilizada bastante para isso, gente, para determinar alguns conceitos. Por exemplo, quando você vai fazer uma operação financeira, por exemplo, um empréstimo ou uma prestação, é possível determinar o valor que vai ser pago através de uma função, como nos dois exemplos apresentados, ok? Então, o que vocês têm que ficar aqui para vocês até esse momento é isso, que a função ela vai ser uma relação binária entre dois conjuntos numéricos, certo? Esses conjuntos numéricos eles podem ser dados, ou eles também podem ser o seguinte, eles podem ser a relação de dependência entre dois conjuntos de valores, certo? De uma determinada situação, problema, como nós vimos aqui, ok? Então, essa é a ideia de função. E aí, pessoal, alguns conceitos de definição de função, ok? Que a gente precisa saber em relação à parte conceitual de matemática, certo? Então, aqui a gente tem, ó, seja A e B subconjunto de R. Esse R aqui, ó, certo? Quer dizer o conjunto dos números reais, ok? Então, ou seja, a gente tem aqui o conjunto dos números reais. E aí, de que forma que é definida a função matematicamente, ó? Uma função f, lê-se assim, ó, função f de A em B. Então, ou seja, que parte do conjunto A para o conjunto B. É uma regra que cada elemento de A faz correspondência a um único elemento de B, ok? E aí, toda vez que a gente vê, certo, essa definição aqui, ó, f de A em B, significa que nós temos uma função, ok? E que esse conjunto aqui, ó, de onde parte a função, é o domínio dessa função, ok? E a gente indica ele simbolicamente por isso, ó, BM, ou seja, as iniciais de domínio, abreviação de domínio, de f, ou seja, da função. E para onde essa função vai, certo? Aonde essa função chega, é chamado de contradomínio da função, ok? E aí, o contradomínio da função, a gente pode representar ele simbolicamente assim, ó, contra CD, contradomínio da função, ok? De f. Ok, turma? E aí, pessoal, para a gente finalizar, ok? Vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Vou resolver o exercício 5 da semana 2 para poder explicar mais algumas coisinhas para vocês, ok? Note aqui, ó, no exercício 5 ele fala o seguinte, ó, seja J igual a 0, 2, 8, 12, 20 e L igual a 0, 1, 2, 3 até 10. Faça um diagrama da função f, certo? De J em relação a L. Então, ou seja, do conjunto J para o conjunto L. Tal que f de x é igual a x sobre 2. Então, ou seja, aqui tem a lei de formação da nossa função, onde J seja o domínio e L o contradomínio.
Então, pessoal, como que a gente vai colocar isso aqui em diagrama? Da seguinte maneira, o diagrama ele vai ser uma representação, a gente chama de diagrama de Venn, certo? Normalmente ele é uma representação circular. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, o domínio. Ó. Aqui eu tenho o domínio representado, certo? Através de um diagrama. Então aqui ó, o domínio é o conjunto J, certo? 0, 2, 8, 12, 20. E depois eu represento o conjunto contradomínio, que é o conjunto L de 0 a 10. E agora, turma, como que eu vou fazer para relacionar esses dois conjuntos? Da seguinte maneira, a gente vai utilizar aqui ó, a função. Lembra, o que são esses valores aqui? Ó? Os valores de x, certo? São o domínio da função. E os valores de f de x são a imagem que pertencem ao contradomínio. Gravem isso, pertencem, certo? Nem sempre vai ser igual ao contradomínio, igual a gente vai ver aqui agora. Então, como que a gente faz? Basta substituir, ó. Quando x vale 0, certo? Então vai ficar 0 por 2, certo? 0. Então, a gente tem que, quando x vale 0, o f de x também vai valer 0. Então, a gente faz essa associação. Depois, quando x vale 2, então, 2 por 2 é igual a 1, certo? Então, a gente tem que, quando x vale 2, o f de x é igual a 1. E aqui, assim por diante, certo? Dá para a gente fazer aqui de cabeça, ó. Quando x vale 8, 8 dividido por 2, 4. Ok? E 12, 12 dividido por 2, 6. E por último, 20 dividido por 2, 10. Ok? Então aqui a gente já tem a nossa associação, ou seja, cada elemento do conjunto A está associado, certo? A um único elemento do conjunto B, ok? E aí, turma, a gente vai ver o seguinte, ó. Note que nem todos os elementos do contradomínio foram utilizados, ok? E aí ele pergunta, ó, M é o conjunto imagem. Então, quem que vai ser o conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser os elementos do contradomínio que tem correspondência com o domínio. Então, nesse caso, o nosso conjunto imagem, certo? Vai ser o conjunto M. 0, 1, 4, 6 e 10, que são os elementos que têm correspondência com o conjunto domínio da função. Ok, turma? Então, pessoal, por hoje é só, ok? Então, disso que dá para vocês resolverem aí tranquilamente as atividades da semana 2 com essa videoaula. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp. Tchau, tchau.